Salve, salve, torcedor Massa Bruta, na força de uma raça, sejam todos bem-vindos aí para mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai estar fazendo aquele quadro, A Voz da Arquibancada RB Massa Bruta, onde a gente sempre traz aí um convidado aí para contar sua história, suas emoções vividas no Red Bull Bragantino. A gente já trouxe aí o Thiago Pacheco, o Álvaro Ramalho, o Herbert, a gente está trazendo também bastante pessoal da mídia aí, que é um modo que o canal tem de valorizar o pessoal que trabalha em Bragança e região. Antes de começar esse bate-papo aqui, eu quero deixar meu agradecimento aqui para a Autoescola São Cristóvão, que cedeu o espaço para a gente que está podendo fazer esse vídeo, esse bate-papo aqui com meu amigo Sérgio Silva. É um dos caras aí que eu tenho bastante carinho e respeito, e a gente sempre fala, né, que o futebol e o Bragantino nos apresenta grandes amizades, e o Sérgio Silva é esse cara. Tava já querendo trazer ele faz tempo, mas o Bedido aqui é bastante ocupado, trabalha bastante, narrando bastante os jogos do Braga aí. E finalmente, hoje, a gente conseguiu fazer esse encontro aí pra gente estar fazendo esse bate-papo, ele contar a história dele e compartilhar com vocês aí. Antes de passar a palavra para ele aí, já vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, ative o sininho de notificações para que você esteja sempre recebendo aí os conteúdos do canal RB Massa Bruta. Bom, Sérgio, primeiramente, meu muito obrigado aí por você aceitar fazer esse bate-papo e compartilhar a sua história com a gente aí. Seja muito bem-vindo aí, gratidão. Obrigado, Marcão, obrigado aos amigos da página RB Massa Bruta, o canal aí que tem feito um trabalho fantástico em Bragança Paulista, mostrando tudo sobre o Red Bull Bragantino, sobre as pessoas que, assim como eu, gostam do Bragantino. E eu esperei que não ia chegar esse momento, eu estava demorando, até pensei, será que ele não vai me convidar? Será que ele não está brincando? Mas graças a Deus, tudo tem a hora certa. É um momento muito especial para mim estar participando aqui com você. Você, como você falou, nós dois tem praticamente o mesmo perfil. A gente se dá bem por causa disso. Você está fazendo um grande trabalho. Muito obrigado por ter essa oportunidade de falar para as pessoas de Bragança Paulista quem é o Bragantino na minha vida. Estou aqui, é um prazer enorme. Muito obrigado por você abrir essa oportunidade. Que legal, eu que fico bastante feliz aí. Aqui a gente sempre no canal RB Massa Bruta, a gente sempre frisa aí que o intuito do canal é agregar, né? Então agregar todo mundo aí que fala do Bragantino, que gosta da cidade, região, os amigos que torcem para outros times também aí, que a gente tem os amigos youtubers aí, agregar todo esse pessoal aí para falar de futebol e falar de cada clube aí, que todos têm sua paixão, a gente tem que respeitar o amor que cada torcedor tem pelo seu clube, né? E você, a gente já conversando em off, conversou aí em outros momentos aí, né? Tem bastante história com o Bragantino aí, bastante interessante, e tenho certeza que o pessoal vai gostar. Ô Sérgio, a primeira pergunta que eu vou fazer para você: como que você começou a torcer pro Bragantino? Porque você não era aqui de Bragança, né? Era de uma cidade vizinha, você vai falar pra gente aí. Conta aí essa trajetória, como você se apaixonou pelo Bragantino. Bom, Marcos, para quem não sabe, esse é o canal da gente poder também mostrar um pouco da história da gente. Talvez é o único canal em Bragança. Eu não conheço nenhum canal que apresente as pessoas nesse veículo de comunicação para levar aí para as comunidades de Bragança Paulista e para os torcedores do Red Bull Bragantino. Eu sou de Pedra Bela, eu nasci em Pedra Bela, fiquei até os 15 anos, morava no bairro, no sítio mesmo, no bairro da Boca da Mata, não sei se você já ouviu falar, mas vai lá um dia para você conhecer, eu tenho pessoas muito boas lá, muito legal. É bem por isso também que eu sou legal, porque eu convivi no meio desse pessoal aí. Aí, com 15 anos, eu vim embora para Bragança Paulista, só que eu vim morar aqui no sítio, aqui no bairro do Menin. Isso foi em final de 86. E final de 87, o pessoal do bairro do Menin ficava convidando para ir no jogo do Bragantino. Na época, era a famosa divisão especial, onde o Bragantino estava participando. 1987. Comecei a vir no Bragantino, e o Bragantino naquela época de 87 foi o início do auge do Bragantino. O Bragantino começou a vencer, a conquistar vitórias, e eu comecei a vir jogos após jogos. Todos os jogos eu estava presente. Tinha jogo que eu não tinha dinheiro para vir, eu emprestava dos amigos, às vezes eu ajudava em casa também, né, com salário para ajudar o pai a manter a família. Aí eu falava com meu pai, eu posso dar o dinheiro para o senhor da ajuda aí, da pensão aí pro mês que vem, porque eu quero ir no jogo. Aí o pai, sempre bonzinho, sempre me compreendia. Sempre dá um jeito para ir no jogo, isso, né? Daí ele deixava eu vir pro jogo, e um detalhe importante, a gente não vinha no jogo de carro, porque ninguém tinha carros, era só os ricos que tinham carro, a gente vivia num bairro onde a maioria não tinha, a gente vinha a pé no jogo do Bragantino. É uma época bem diferente, né? Isso, não tinha ônibus também, viu? As pessoas que reclamam hoje de vir no Bragantino porque não tem ônibus, na minha época não tinha, e não era perto, era longe, era aqui do Bragantino até lá no bairro do Menin. A gente vinha no jogo,
e o Bragantino começou a conquistar suas vitórias. O primeiro jogo, eu lembro, inclusive, foi contra a equipe do Catanduvense, ele venceu. A gente tava só cortando você, ou certo? Esse jogo da Catanduvense foi o primeiro jogo profissional que você assistiu na sua vida, né? O primeiro jogo profissional. Depois daí, eu já comecei a gostar do time. Aí entrou aquela fase boa de 88, o Bragantino foi campeão da divisão especial. Só não tô lembrando o time que o Bragantino jogou na divisão especial, mas a gente vai, aos pouquinhos, que vai recordando. Daí foi em 89 também, que veio o Vanderlei Luxemburgo. Foi. Aí em 89 já comecei a querer tomar conta da área. Já quis entrar no meio da torcida, já comecei a fazer festa e comecei a ter muitas alegrias. Então o que acontecia? Paixão aumentou. A paixão aumentou. Eu ia trabalhar na segunda-feira, que eu trabalhava em olaria, eu já começava a pensar no jogo do sábado. Sábado, domingo, quando o Bragantino jogava. Você é um cara ansioso, então, Sérgio? Nem acreditava quando chegava a hora para mim vir no jogo do Braga, Marcão. Aí eu vinha no jogo do Braga, o Braga conseguia as vitórias subindo. E um detalhe interessante também, que nessa época, quando o Bragantino jogava, a gente não tinha como assistir pela televisão, porque não tinha transmissão pela TV. Tinha uma ou outra transmissão, só mais do Bragantino contra equipes grandes da capital. Era mais difícil, né? Isso. Times pequenos não tinha transmissão, a gente tem que ouvir pelo rádio. Aí eu sempre ouvia pelo rádio as transmissões do Bragantino quando ele jogava fora, as emissoras do Bragança transmitiam, que era a 102, a Rádio Bragança. Na época, eu escutava todos os jogos do Bragantino, não perdia um. Eu só perdi uma transmissão do Bragantino quando eu fui na praia. Em 90, lá também não pegava, porque não tinha... Você arrependeu de ir na praia? Rapaz, pra falar a verdade, a praia tava boa, mas o Bragantino era melhor. Eu arrependi. Daí eu ficava sabendo só no outro dia que o Bragantino tinha feito no jogo. Foi a única transmissão que eu fiquei de fora do Bragantino de não poder acompanhar. Eu não tinha TV, não tinha nada. Não tinha as redes sociais. Verdade. Mas daí que o Bragantino disputou a final contra o São José também, de 89. Isso. De 89. Fez uma campanha incrível. Só perdeu um jogo pro Criciúma. Em Criciúma. Até, inclusive, em 89, quando ele perdeu esse jogo de 1-0 pro Criciúma, a imprensa de Criciúma é uma cidade já muito desenvolvida lá em Santa Catarina, e hoje também ainda é muito mais. Eles desvalorizaram o Bragantino. Falou que o Bragantino era um time que não ia... Por ser time do interior, o pessoal tinha um pouco daquele preconceito. Né? Tinha bastante preconceito. Aí o pessoal do Criciúma, da imprensa de lá, falou que o Bragantino ia ser eliminado tranquilo. Tinha jogo de volta em Bragança. E eles falaram que dificilmente o Bragantino ia conseguir superar o Criciúma aqui em Bragança. O Criciúma jogava por empate, eles falavam lá que o Criciúma com toda certeza ia ganhar aqui também. Aí o Criciúma veio pra cá, tomou uma sacoalhada de 3-0 e o Bragantino foi classificado pra final contra a equipe do São José. Isso no Campeonato Brasileiro. Daí foi campeão da Série B. Aí pronto. Aí a minha fase do Bragantino começou, para resumir aqui essa fase inicial. De 87, por exemplo, até 90. Em 90, sim. Em 90 eu já tinha no meu coração que o único time que eu torcia era o Bragantino. Em 90. Então a história do Bragantino não começou agora em 2019, quando chegou essa empresa gigante aí que está dominando o futebol brasileiro. E a minha história no Bragantino já começou agora, em 90 pra valer. Eu falo que a gente que é dessa época que conseguiu pegar a década de 89, 90, a gente foi super privilegiado, porque naquela época o futebol era diferente, até as coisas também eram bem diferentes, né? Parecia final de Copa do Mundo. Eu lembro que até o Parque dos Estados, todas as ruas estavam enfeitadas com bandeira do Bragantino e tal. Então foi uma final totalmente diferente, né, Sérgio? Você viveu essa final aí. Eu lembro também que a torcida do Bragantino, que o primeiro jogo foi lá, né? As torcidas eram tão co-irmã, o pessoal de Bragança foi dormir lá na casa do pessoal lá um dia antes do jogo, e quando teve o jogo de volta aqui, ocorreu a mesma coisa. Realmente foi uma grande festa do interior, né? Era a coisa mais linda. Mas quem viveu nessa época aí, não esquece, viu? Foi muito, muito linda, viu, Marcos? Foi muito linda essa final de 1990 aí, a final caipira. Eu lembro até agora que eu ainda morava no sítio, lá no bairro do Meni, e tinha o meu patrão que era dono da olaria, ele veio aqui em Bragança pegar o ingresso e reservar o ônibus para ir para Novo Horizonte. Ele perguntou se eu ia, eu falei, eu não sei se eu vou ainda, vou resolver mais tarde. Aí ele pegou e veio e ele reservou para ele os lugares, para ele ir para Novo Horizonte para assistir o primeiro jogo da final. E depois, no outro dia, eu resolvi que eu também queria ir para o jogo do Novo Horizonte. Vim para Bragança para buscar reservar uma vaga e reservar o ingresso também, não tinha mais nada. Já tinha esgotado tudo. O povão que foi para lá já esgotou todos os ônibus que tinha, e tinha muitos ônibus. E foi uma festa muito incrível. Foi uma festa muito incrível que jamais eu esqueço. E outro detalhe importante, quando, por exemplo, nessa época o Bragantino estava bom, que eu já estava torcendo pro Bragantino, eu descobri que eu não ia conseguir torcer para nenhum time mais. Aí quando, por exemplo, às vezes você ia numa viagem na praia, na Aparecida, em qualquer outro lugar que fosse, aí sempre tem
um pergunta para outro, que time você torce? Aí, alguns, mesmo que moram em Bragança, e na época que morava também, às vezes quando tá em outra cidade, a pessoa fala, eu torço pro Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras. Bragantino fica esquecido na primeira palavra da pessoa. Eu já não. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância que eu chegava, eu não tava nem aí. Eu falava, eu torço pro Bragantino. É orgulho de falar do Bragantino. Era um orgulho, porque o Bragantino, ele era um time que ele jogava com muita raça mesmo, era um time que tinha muita vontade de vencer, ele superou muitas dificuldades. A folha salarial do Bragantino nessa época, por exemplo, do time inteiro, hoje em dia, só um jogador é mais caro que já pagaria esse time inteiro. Mas era muita raça, né, Marcos? O pessoal jogava com muito amor, e foi justamente por isso que de lá, daquele time, surgiram vários jogadores para o cenário do futebol brasileiro. Foi porque, você lembra bem dessa época aí, o Bragantino, vamos dizer assim, que deu uma sorte também, né? Porque tinha um zagueiro que chamava Vitor Hugo, o Bragantino fez uma troca com o Guarani aí, trouxe 5 do Guarani em troca do Vitor Hugo aí. Nesse bolo aí veio Mauro Silva, Gil Baiano, todo esse pessoal que fez maior sucesso aqui, né? Então, naquela época lá, não era para ser o Luxemburgo, era para ser o René Simões, o René Simões não pôde assumir e indicou o Luxemburgo pro Marquinhos. O René Simões era muito amigo, inclusive, do Nabi. Do Nabi, e saudoso Nabi. E aí veio o Luxemburgo, não era conhecido aqui no Brasil ainda como treinador, estava começando, fez uma grande campanha aí, no 89, 90, já pegou aquele time ali que Mauro Silva, Gil Baiano. E lembrando também que naquela época, Sérgio, o Bragantino colocou de 5 a 6 jogadores na seleção, coisa que era muito difícil um time da capital chamado Grande colocar. Imagina para um time do interior, né? Para você ver a qualidade que o time do Bragantino tinha na década de 90, né? Muita qualidade. O técnico na época era o Falcão, não era? Falcão. Da seleção, né? Vem assistir o jogo aqui em Bragança. Veio. Ele levou o Gil Baiano, Silvio, o Mauro Silva, o Mazinho, e a comissão técnica era toda do Bragantino. O Carlos Prima, né? É o Luiz Carlos Prima, o Nielsen Elias, que era preparador de goleiro. O técnico que veio da Arábia, ou da Coreia, se não estou enganado, chegou aqui no Brasil a convite do Nabi para dirigir o Bragantino, estava esquecido no futebol, e foi futuramente técnico da seleção brasileira. Então, Sérgio, você vê como o time, não só o time do Bragantino, mas a comissão técnica do Bragantino também era bem qualificada, né? Muito qualificada. Foi uma comissão técnica que chegou, como eu estava falando, na seleção brasileira. O Brasil 24 anos sem conquistar um título mundial. E com a seleção brasileira, a comissão técnica que era toda do Bragantino, chegou lá, fez bonito. O Brasil conseguiu ser campeão e o Brasil inteiro pôde comemorar. E um detalhe importante, dá para você entender também que a história do Bragantino não é só em Bragança Paulista, na região. Ela teve também pessoas que trabalharam no clube e fizeram história para o futebol mundial, no caso da seleção brasileira. Que na época era o Parreira. É verdade. Ô Sérgio, aí depois o Bragantino, dessa época áurea aí, 90, 91, 92, 90, até 94, ele foi ali até bem, mas começou em 96, 97, veio um rebaixamento, porque como um time do interior já não estava conseguindo. É diferente de time chamados grandes aí, né? Ainda mais naquela época, né? Tem que fazer um elenco, torcer para revelar alguém para você ter caixa para fazer um elenco no campeonato posterior. Aí o rebaixamento do Bragantino, como foi esse seu sofrimento aí vendo o Bragantino cair de divisão? Olha, por isso que eu falo, o time do interior, por exemplo, não só naquela época e agora também, se não for gerido por uma empresa muito forte, que seja financeiramente, é muito complicado. Que hoje é organização e investimento. Exatamente. Na época, por exemplo, o Bragantino, vamos supor, montava um time para disputa do Campeonato Paulista ou da temporada que seja. Aí um ou outro jogador que destacava no Paulista nem esperava terminar o fim do campeonato. Tinha que vender, já tinha que fazer vender. Caixa, né? E não tem como reclamar, porque vivia disso também. Porque de renda, o time do interior não consegue viver. Verdade. Não conseguir, nunca vai conseguir vencer. Porque e a gente sabe de histórias aí que a família Chedid vendia até ônibus para conseguir pagar jogador, né? Eles investiram muito. Então, quando se fala de Bragantino, a gente precisa tirar o chapéu para a família Chedid, para o Nabi, para o Jesus, para toda a família Chedid, que além de disponibilizar o seu tempo também para fazer com que o time pudesse ser um time forte, eles também faziam sacrifício das empresas deles, vendendo ônibus. O Marquinhos mesmo fala hoje que às vezes precisou fazer empréstimo para poder pagar assim as coisas que o Bragantino tinha que pagar, e
isso aí foi uma luta muito grande, revelou muitos jogadores para o futebol brasileiro, mas como você falou, a gente sabia que a qualquer momento o time ia dar desandada, e o Bragantino depois que caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista, aí caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. E foi uma derrocada, né? E cada vez mais indo para baixo, sabe? Eu cheguei até a pensar que o Bragantino ia acabar. Eu imaginava que o Bragantino não ia ter forças para superar as dificuldades que Eu acho que um dos pontos críticos aí que a gente chegou até a pensar que o Bragantino podia fechar as portas, eu falei final de 2004, 2005 ali, que ficou praticamente um ano inativo, né? Depois precisou trazer jogadores da base emprestado aí do Santos para disputar a Copa Paulista aí, para tentar conseguir reerguer o clube e também algum campeonato que estava sem divisão também, né, cara? Tava sem divisão. Aí foi que chegou o Marcelo Veiga, o saudoso Marcelo Veiga. Até na gravação que eu fiz com o Thiago lá no CPD lá, aliás, lembrar o pessoal aí, tem um bate-papo que eu e o Thiago, a gente fez lá no CPD do Bragantino, aí tá no YouTube aqui, só você procurar aí, resenha no CPD, foi bem bacana. A gente falou que o Marcelo Veiga foi um dos grandes treinadores do Bragantino aí, porque ele chegou num momento muito crítico do clube, né? E ele não fez só o papel dele como treinador, mas extra-campo também a gente sabe de muitas coisas que ele ajudou o clube. Sem dúvida, o Marcelo Veiga, ele foi uma pessoa muito importante dentro dessa reestruturação do Bragantino, para que o Bragantino viesse novamente a fazer parte do cenário do futebol paulista e brasileiro como um time forte. É lógico que tinha determinados jogos, por exemplo, que a torcida cobrava, dizia que ele era Ele tirava a leite de pedra, né? Porque é o material humano que ele tinha, né? É o material humano que ele tinha. Então a gente sabia. Ele ia pegando um jogador aqui, um jogador lá. Você pode ver, e mesmo assim, quantos jogadores que passou na mão dele aqui foi para grandes clubes aí? Romarinho, Felipe Goleiro, Zelão, o Ever, por aí vai. O Marcelo Veiga, como você falou, o Marcelo Veiga tem um funcionário do clube hoje que trabalhava no Bragantino já nessa época, me falou que o Marcelo Veiga chegou a pagar salário de jogador, salário de funcionário do clube, o dinheiro dele. É lógico que depois a direção do Bragantino, o Marquinhos, pagava, mas ele chegou a fazer isso. Você lembra que o Marquinhos chegou a falar também que teve, acho que foi nessa época, 2005, hein? Precisou fazer parceria com o restaurante aqui, porque o almoço dos jogadores era molho de salsicha e arroz lá. Exatamente. Era bem precário, né? Tem um jogador que eu conheci na época, o Kelly, não sei se Kelly, você lembra. Ou aquele time lá em Kelly, Maurinho. Isso. O Kelly chegou a falar que eles comiam salsicha mesmo e passaram muitas dificuldades. E depois o Kelly, jogando bom futebol, ele conseguiu também ter sucesso na sua carreira. Jogou no Atlético Paranaense, jogou muito tempo no Japão, hoje mora no estado do Paraná, parece que não estou enganado. Está muito bem, inclusive, mas ele também sempre ele que tava naquele time lá que meteu 5 no Palmeiras, na Comebol, né? É isso mesmo, ele estava naquele time lá, que 5 Fez gol, inclusive? Fez gol. Foi uma derrota, por exemplo, do Palmeiras, na época de 5-1, que hoje em dia você olha ali no histórico do Tem no YouTube esse jogo aí, pessoal. Procura lá que você vai ver aí. O Palmeiras estava com o Mancuso, né? O argentino lá. O Vanderlei. O Palmeiras tinha um timaço. Nossa, o Rincon, o Luxemburgo era o treinador. O Zinho, se não me engano, estava lá também. Eu não lembro se E o Bragantino com esse time no brasileiro tava entre os últimos. Eu lembro que nesse jogo aí, eu fui no Poço de Monta. Tava tendo fazer rodeio aqui. O Bragantino tava mal, fui no Poço de Monta, né? A hora que o locutor lá começou a brincar lá com o público lá. Quem é corintiano? Quem é São Paulino? Quem é Bragantino? Aí ele pegou e passou a informação, o Bragantino tá metendo 5 no Palmeiras. Eu falei, o cara tá zoando, não é possível, né? No ar foi ver os melhores momentos lá, o Bragantino deu um show. Show de bola. E além do 5-1 no Palmeiras também, ele ganhou de 5-1 do Flamengo, não sei se você lembra? Lembro. 5-1 do Flamengo, o Flamengo tinha o Ivair, tinha grandes jogadores também. Esse 5-1, hein? A história é sua, mas eu vou complementar aqui, já que você falou, hein? Eu lembro que eu com meu pai, a gente sempre chegava muito cedo no estádio, né? A gente passava pelo jardim. A gente ia passar pelo jardim público ali, ficava batendo papo com os amigos ali. Você lembra que no Pato Murcho, a gente sentava no Pato Murcho? Então lá embaixo, lá os caras ficavam se aquecendo pro lado de fora ali. Então ali você ficava cornetando os times que vinham de fora, né? Sim. Eu lembro que nesse jogo aí deu uma chuva, cara, uma chuva. E a gente chegou muito cedo no estádio. O meu pai falou assim: acho que nem vai ter jogo, né? Vai alagar o campo aí, nem vai ter jogo, então vamos embora pra casa e tal. O estádio ainda tava meio vaziozão, não tava chegando muita gente.
Porque o torcedor do Bragantino geralmente chega em cima da hora mesmo, né? Nesse tempo, quando a gente voltou pro Parque dos Estados, acabamos de abrir a casa lá, tal. Do nada, o céu parece que abriu, assim, solzão. Falei, vamos voltar pro campo, dá tempo, né? Ainda bem que a gente voltou, porque a gente viu esse 5-1, hein? Lembro que o Flamengo tinha o Renato Gaúcho, que é o treinador hoje, tinha o Renato Gaúcho, tinha o Júnior, tinha o goleiro era Gilmar. O Gilmar, isso. Tinha grandes jogadores lá. Né? Tinha grandes jogadores. Foi um belo jogo. O Casagrande também jogava no Flamengo, né? O ataque era Renato Gaúcho e Casagrande. Exatamente. O Renato Gaúcho já era marrentão naquela época, né? Usava faixinha. Usava faixinha. Nessa época ele também, em 91, quando o Bragantino disputou a final ainda contra a semifinal contra a equipe do Fluminense, ele desfez do Bragantino também, mas hoje em dia já... é verdade. Essa aí que você tocou na nossa que ele desfez, foi quando o Bragantino jogou com o Flamengo. Foi jogar a primeira vez contra o Flamengo. Se eu não me engano, era lá na Gávea ainda, não era no Maracanã. Perguntaram pra ele, e o Renato sempre foi muito assim... meio marrentão, o jeitão dele até mais como gaúcho, né? Até mais como jogador como agora como treinador. Eles perguntaram para ele sobre o Bragantino já estava naquela um time muito falado, né? Perguntaram para ele, aquele time de Carpira eu não conheço, tal, só que o Bragantino foi lá e meteu 2-1. A partir daí, todo time que o Bragantino jogava contra time carioca, sendo lá no Rio ou sendo aqui em Bragança, o Bragantino sempre ganhava. Até a imprensa lá do Rio falava que o Bragantino era o rei do Rio, né? Sim. Se fosse disputar o Campeonato Carioca, era campeão todo ano. Ele não perdia. Então, Sérgio, nessa época aí você pode ver que o Bragantino fazia muito sucesso aí, principalmente contra os times do Rio, né? Exatamente. Um dos times do Rio, por exemplo, que dava trabalho pro Bragantino, mas ele também não perdia, era o Vasco da Gama. Mas no restante, por exemplo, o Flamengo, o Fluminense, eram times que o Bragantino conseguia grandes resultados, não só jogando em Bragança Paulista, mas também no Rio de Janeiro. Verdade. Foram times que sempre passaram muita dificuldade para jogar contra o Bragantino, inclusive você comentou agora também, é o rei do Rio na época. Ô Sérgio, a gente falou aí dos anos 90, 2005 ali que foi um ano bastante difícil, voltando por esse aí do rei do Rio, que era o Bragantino, e depois o Bragantino, em 2007, o Bragantino ficou campeão brasileiro da Série C com o Marcelo Veiga. Vale lembrar que o Marcelo Veiga, quando ele chegou para conquistar esse título em 2007, aí o Bragantino não começou bem a Série C, tava quase caindo pra D, e o Marquinhos foi buscar o Marcelo Veiga de novo. Aí veio, fez uma boa campanha aí, chegou à final e consagrou campeão da Série C do Brasileiro em 2007, que ali deu uma nova, vamos dizer assim, uma nova carga ali de esperança pro torcedor ali, que o Bragantino poderia realmente se erguer novamente, né? Foi um jogaço, né, Marcão? Foi contra o ABC de Natal. Isso. O ABC foi uma festa dupla, porque o empate lá, o ABC também subiu pra Série B. Foi um jogo 2-2 lá no campo do ABC lá em Natal, estádio lotado. O ABC era o time de maior... ele é o time de maior torcida do Rio Grande do Norte, lá de Natal, e fizeram uma grande festa. Em 2007 também, pelo Paulista, o Marcelo Veiga também fez um grande trabalho, inclusive revelou grandes jogadores para o futebol. Só que naquela época passava a impressão que tinha ali um convênio com o Corinthians, porque tudo ia pro Corinthians, tudo ia pro Corinthians, Elão, Felipe, o Everton, atacante. Tinha o Felipe Zagueiro também, não sei se você lembra, muito bom jogador, só que esse teve mais sucesso. Tava inclusive no futebol europeu fazendo grande sucesso. O goleiro Felipe, ou seja, o Marcelo Veiga, ele foi um cara muito importante no Bragantino, sempre montou então, igual você falou, muito torcedor criticava o cara e tal. Às vezes o time dele dava muito chutão, né, porque ele era aquele estilo que jogava com um time mais marcador e quebrava a bola pra frente pro centroavante ali e tentar ajeitar a segunda bola pro atacante. Tanto que ele teve grandes centroavantes aí, o Lincoln, né, que foi o maior artilheiro aqui do Bragantino. E, aliás, Romarinho. O Romarinho que tem uma história interessante aí com o Lincoln, né, que o Marcelo Veiga aí perguntou pro Lincoln se ele sabia de algum atacante pelas beiradas, aí ele falou do Romarinho, aí uma história bacana aí que o Lincoln contou também aí no canal aí, e o Romarinho veio e fez um grande sucesso aqui, né? Léo Jaime, o trio de ataque que tinha o Moradei também, foram jogadores importantes aí que fizeram um grande campeonato pelo Bragantino, e depois o Bragantino começou novamente a ter aquela arrancada. Só que antes disso, em 2005, quando o Bragantino recomeçou novamente, Marcos, no campo do Bragantino tinha até cavalo comendo as gramas, tava tipo abandonado.
Thiago mencionou aí também no bate-papo, falar que tinha até, quando o Marcelo de Veiga chegou, tinha até vaca pastando. Tinha, então, tipo assim, dava a impressão que era um time amador, abandonado, que ia começar novamente para ver se poderia dar certo, e acabou que dando certo. Verdade. É isso aí. Aí eu com o Marcelo Veiga, aí a gente fez alguns campeonatos paulistas bons, aí esse 2007 foi excelente, por um detalhe não chegou na final, né? E subiu foi para no jogo contra o Santos. Contra o Santos. Tinha o Fábio Costa lá, o goleiro, né? Exatamente, é um jogo também de... Bill centroavante. Foi um jogo... E foi pro Corinthians também, o Bill depois, foi jogar com o Fenômeno lá no Corinthians. Foi um jogo também de Bragantino e Santos, esse 2007, que o Bragantino poderia ir para a final, com toda certeza, pelo futebol que apresentou contra o Santos. Verdade. Depois, mais pra frente aqui, o Bragantino fez outro bom campeonato aí, de Série B, que quase subiu. Teve aquele jogo acho que do Asa da Arapiraca aqui, que precisava de um empate só, né? E conseguiu perder de 1-0 aqui, com um chute que o cara nunca mais vai acertar um chute daquele de fora da área lá. Foi no ângulo, né? Bragantino. E nesse campeonato, o Bragantino tinha metido 4 no Goiás aqui. O Goiás que era um time forte também, né, Sérgio? Era um time forte. O Bragantino ganhou de 4 do Goiás. Aí quando veio jogar com o Asa em Bragança, todo mundo contou a vitória do Bragantino, com toda certeza. Vai subir. Era ano de acesso para Série B ou Série A, eu acho que não estou enganado. Para Série A. Série A. E o Bragantino conseguiu tropeçar em cima do Asa. Inclusive, tem alguns que eu disse que brincaram. E o Asa era fantasma do Bragantino. E ali a cidade começou a empolgar de novo com o Bragantino, né? O Bragantino estava prestes a subir para a Série A e tal, e não conseguiu. Depois o Bragantino passou alguns perrengues aí, vem esses anos aqui agora de 2012, 17, 19, que teve a pandemia, tudo aí, até eu com o Thiago a gente comentou lá, imagine se 2019, 2020 aí com essa pandemia que praticamente parou, né? Se não tivesse a Red Bull aqui, né? Mas antes da gente entrar na Red Bull aí, quando foi anunciado que a Red Bull realmente ia estar adquirindo o Bragantino aí, qual que foi a sua primeira reação, assim? Você teve algum, como que fala? Porque naquela época, eu costumo dizer que naquela época, lógico, a gente não tá comparando a Red Bull. A Red Bull é uma empresa internacional aí, que todo mundo conhece, com aquele pessoal que naquela época tava muito na moda de empresários pegar time aqui. Eu sempre dou o exemplo aí do Guaratinguetá, né? Tirou o time do Guaratinguetá, levou pra Americana, depois pra Barueri, o West também fez a mesma coisa. O pessoal ficou meio assim, Jundiaí também teve esse problema. Como que você reagiu à vinda da Red Bull? Bom, primeiramente, para registrar aqui que a vinda da Red Bull também teve um papel extremamente importante do Marcelo Veiga. Porque em 2018, o Bragantino estava disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, foi num jogo até contra o Náutico. Se o Bragantino não conseguisse ter o acesso da Série B aquele em 2018, para 2019, disputar a Série B, o Red Bull não queria. Daí o Red Bull, com toda certeza, não iria fazer parceria com o Bragantino. Né, Sérgio? Só que daí ele subiu com o Bragantino lá em 2018, num jogo que o Alex Alves, isso que eu ia falar. Jogou demais naquele jogo, catou tudo. Como diz o narrador lá, pegou até sinal de Wi-Fi. Você pegou tudo. Então foi um jogo que o Bragantino teve acesso, daí o Bragantino veio pro Paulista, né, de 2019, ainda com o Marcelo Veiga, veio com o Paulista, ainda no início do Paulista. Aí dizem que em março, mais ou menos, já tinha negociação do Marquinhos com o pessoal da Red Bull, que o Marquinhos tinha ido na Áustria, e no final de 2018 já tinha adiantado lá que o Red Bull estava escolhendo o time do Brasil e tal, e já estava meio que engatilhado. Aí a Red Bull fez algumas pesquisas nos clubes, que ela tinha intenção de entrar para gerir o futebol, inclusive foi no Oeste, dizem que tinha até acertado com o Oeste, estava quase certo, só que daí o Sidão viu que a Red Bull tinha muita bala na agulha, parece que... Na verdade, o cara não queria abrir mão do poder dele, exatamente, e daí ele jogou lá um valor muito acima do que eles tinham combinado para a Red Bull assumir lá o Oeste, que nessa época, inclusive, já estava em São Paulo, em Barueri, daí o Red Bull descartou já a possibilidade de vir com o Oeste, e o Marquinhos ficou ali, lutando aí para chegar a Red Bull. Mas você perguntou sobre as pessoas que é mais, como é que eu falo? As pessoas mais antigas do time, né? Porque, queiram ou não, antes, lógico que agora a gente vê que porque quando a Red Bull chegou, na época do Thiago Escuro aí, né, ele já foi falando o que poderia acontecer, o que seria mudado ou não. Então acho que eles foram bastante transparentes naquilo, né? Só que antes disso, quando tava esse burburinho aí que a Red Bull ia vir, o pessoal já ficou naquela, muda símbolo, muda cor, muda nome, não vai ser mais Bragantino, sabe essas coisas assim? Sim. Mas conforme o pessoal foi vendo que a empresa respeitou, né, a história do Bragantino, porque você vê, fez essa camisa
aqui em homenagem a Carijó. Leva lá os jogadores antigos para fazer matéria na TV Massa Bruta lá, do Red Bull Bragantino. Os aniversários dos jogadores. Faz também com torcida lá. Então você vê que eles vieram para agregar, né? E mudou nós do patamar, né? A Red Bull, sinceramente, depois que chegou a Red Bull, em 2019, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o pessoal já começou a comentar que o time dali para frente seria outro. Aí o pessoal, quando começou, o pessoal tinha expectativa que a Red Bull pudesse mudar. No primeiro ano quase subir. Mas não, no quase já ficou descartado. A Red Bull, ela passeou já no primeiro ano. Em 2019 ela voou. Jogava futebol, jogava demais. Era lindo demais ver o time do Red Bull Bragantino jogar em 2019. Claudinho arrebentando. Que era dirigido pelo Zago. O Claudinho dava espetáculo, dava show. O Claudinho já ficou ídolo da torcida do Bragantino e de torcida de outros times também. Daí já começou a cair um pouco aquele preconceito das pessoas, começou a ter uma queda, porque viu que o time era sério, que o time veio para ajudar o Bragantino a ficar no lugar onde ele merece e deu resultado. O Bragantino tá indo muito bem aí com a Red Bull. Você vê como que a empresa abraçou e respeita a história do clube, né? E respeita também o torcedor, porque a gente tá vendo o investimento que está fazendo no estádio municipal lá, para ela não ter que mandar os jogos do Bragantino fora, ter que alugar tal enquanto constrói a arena. Ela tá reformando lá o estádio municipal, um estádio que vai ficar como legado para a cidade depois, né? Então ela poderia, se fosse uma empresa que não estivesse pensando no clube, ela podia simplesmente alugar lá, vamos dar um exemplo. Vamos alugar o estádio do Corinthians enquanto vamos fazer a arena. Não, ela tá pegando um estádio da cidade, vai reformular tudo aquele estádio ali para manter o jogo ali, a torcida aqui, né? Facilitar para a torcida. E depois, cara, que usar lá, vai ter a arena e vai ter o estádio que ela reformulou tudo ali como legado para a cidade. Então você vê que também outra coisa que o pessoal criticou aí um pouco aí por que você tem Atibaia? Eu penso assim, cara, a maioria dos clubes, o CT não fica no mesmo lugar. E outra, a Red Bull, ela tem uma visão muito mais ampla do que pegar todos os torcidos da região, não só Bragança, né? Futuramente o Brasil inteiro aí e tal, vindo com títulos, essas coisas aí. Tanto que o pensamento da empresa é primeiro estruturar o clube, né? Então tá fazendo o CT que já tá pronto, que é uma coisa de outro mundo lá. Agora o estádio municipal, a arena. Com toda certeza. E não tem como a gente contestar o modelo de trabalho da Red Bull, porque dá certo, né, Marcos? Tem dado certo no mundo inteiro. É uma empresa, é a maior empresa patrocinadora dos esportes mundiais. Tem uma empresa que tem um marketing acima do nível. Tem até campeonato de aviãozinho de papel. Então, o que com todo respeito ao nosso Bragantino, a nossa cidade de Bragança Paulista, o que somos nós diante da capacidade, de entendimento e de inteligência, da ideia, da ideologia do Red Bull? Então não tem como. Então, tudo que está dando certo, jamais eles vão pensar de maneira errada. Então você tem Atibaia. Eu também sou totalmente favorável. Eu acho que eles fizeram um CT onde fica... ele fica, por exemplo, do lado da Dom Pedro, acesso para os aeroportos pro aeroporto de Campinas. Tudo pensado aí, logística. É logística. É tudo para ir para São Paulo também, tudo perto. Então, e ficou ali a cidade de Atibaia, é um dos melhores climas do mundo para se viver. É um ambiente agradável para formar jogadores. E eu tenho certeza que daqui uns 4, 5 anos, ou até menos, além do Bragantino começar a brigar por título, que já está brigando, inclusive, ele vai revelar muitos jogadores. Inclusive, se você ver, por exemplo, o Gustavo Neves, jogadores que cria do Bragantino. E olha só o que esse menino tá jogando, velho. Então, isso antes do CT ainda, né? Antes do CT. Agora o CT com as categorias de base lá, tudo junto ali com o pessoal do profissional ali, então a tendência é... O Bragantino, o Bragantino só vai ter crescimento. Eu entendo que agora o CT, você também conhece bem o CT, eu também conheço, a gente sabe que é um dos melhores CTs mesmo da América do Sul. Verdade. E na parte de tecnologia de academia, segundo os assessores, é um dos melhores do mundo. Porque como eles compraram os equipamentos de última geração ainda, agora, esses times europeus ainda não têm. Eles compraram agora, nesses últimos anos. É justamente por isso que forma uma estrutura fantástica para ele revelar muitos jogadores para o Bragantino brigar por títulos aí. E eu acredito que depois também que terminar o campo municipal, que começar a construir a nova arena e terminar, depois que tiver tudo ok, a estrutura do Bragantino mandar jogos na arena mesmo, eu acho que o Bragantino daí vai começar a montar times para conquistar título e segura o leão aí que vai ser. Porque é igual o Thiago fala lá nas lives da gente lá, né? Aliás, pessoal, a gente sempre tá fazendo live aí pré e pós-jogos aí, levando o pessoal da imprensa, torcedor, para bater um papo com a gente lá. Sempre cola com a gente aí que você vai participar da resenha também. O Thiago sempre fala aí que
eles estão estruturando para quando chegar lá em cima não ter aquela gangorra, né, Sérgio? Chegar lá em cima, lá realmente chegar para ficar e sempre tá brigando entre os 5 primeiros ali, tanto do brasileiro como a América do Sul, né? Com certeza. Por exemplo, agora você vê, por exemplo, depois os términos da partida, os técnicos que vai dar entrevista, por exemplo, inclusive do Renato Portaluppi no último jogo que o Bragantino venceu o Grêmio por 2-0, a entrevista dele foi interessante demais. Ele falou assim, é difícil jogar contra o Bragantino, é um time que joga junto faz tempo, tem uma grande estrutura, um grande treinador, ou seja, o Bragantino, ele é um time pequeno de torcida, a gente se comparando com os outros times, mas de jogadores, de estrutura, não é mais. Ele talvez ele está entre os 3 melhores do Brasil, isso agora, ele pode ainda melhorar mais, porque a estrutura que o Bragantino tem hoje, por exemplo, vai jogar fora, voo fretado, essas coisas as outras equipes não fazem, não tem como fazer, mesmo estando no Brasileiro de Série A, são poucas as equipes que têm essas condições que tem o Bragantino. A gente pode contar no dedo, que são Flamengo, Palmeiras e Bragantino. As 3. Estão mais o Atlético, por exemplo, tá um pouco acima também, mas o Atlético, o pessoal já fala que está entrando em dificuldades financeiras também já, pelos altos investimentos que andou fazendo nesses últimos anos aí. Eu digo aí que o Bragantino, né, a gente sabe o tamanho da gente, uma vez perguntaram, vocês nunca vai ser Palmeiras e Flamengo, a gente não quer ser Palmeiras, não quer ser Flamengo, porque cada clube aí tem a sua tradição, tem a sua torcida de massa aí, né, eu falo que o Bragantino, sempre falo isso nas lives lá, ele não vai tomar o lugar de ninguém. Ele vai ocupar o espaço dele, mas nessa ocupação do espaço dele, ele vai deixar muito time chamado grande para trás. Sem dúvida. O modelo de gestão da Red Bull, ela tem dado certo e cada vez vai ficando melhor. Pra você ter ideia, o Diego Serra, que trabalhou em várias equipes do futebol brasileiro, o André Rocha, ele foi diretor executivo mundial da Walmart, então é um cara que entende muito de futebol e é comandado aí, fica abaixo da Áustria, né, que é a sede mundial da Red Bull, que tem as orientações que os dirigentes têm que seguir. E o Bragantino, como todos nós sabemos, tem ali uma previsão orçamentária anual que tem que ficar nisso, não pode passar disso, tem que respeitar. É justamente por isso que às vezes o pessoal reclama, porque não contrata jogador? É porque tem um orçamento, não é de qualquer jeito. Não é só ir gastando, porque se for só gastando, vai entrar numa situação que entrou aí o Corinthians, que todos nós estamos vendo. Então o Red Bull é um modelo de sucesso, é um modelo que vai dar certo. Eu estou super feliz com a Red Bull, sinceramente falando. E já tá dando frutos, né? Porque se você pensar bem, Sérgio, eles tinham um plano aí para subir para a Série A em 3 anos. Nós subimos no primeiro ano já campeão, disputamos já 2 Sul-Americanas, chegamos no final de uma, sendo vice-campeão, já disputando 2 vezes Libertadores, estamos na Sul-Americana de novo. Então é um clube que sempre vai estar ali, batendo Libertadores, Sul-Americana, e uma hora vai chegar esse título, hein? 3 semifinais de Campeonato Paulista seguido. Então. Tanto é que no último jogo, já pensou eu ficar bravo, chateado, por causa de perder pro Santos, porque eu achei que dava para ir mais. E o time do Santos era ruim, né, cara? E você entendeu? O torcedor tem que me compreender, que eu não acho. Antes o Bragantino perdia pro Santos, eu achava normal. Hoje eu já não acho mais. Eu não acho mais. Eu acho normal o Bragantino ganhar hoje do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, em qualquer estado que seja. Eu me considero o Bragantino hoje um time de igual para igual. Verdade. Eu vou falar os tops por enquanto. Tanto com o São Paulo, que está no bom momento, Flamengo e Palmeiras. Qualquer resultado que o Bragantino vier a conquistar contra essas equipes, para mim, não é surpresa mais. Você vê, né? É muito bem organizado. O Bragantino, você viu, pega aí, por exemplo, o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Bragantino ia jogar contra Grêmio, Atlético, esses times grandes aí, até hoje também. Faz grandes jogos de igual para igual, né? Nem parece estar jogando fora de casa, né? Nem parece. Parece que fora de casa joga até melhor. Teve alguns jogos que o Bragantino jogou dentro de casa, não estava jogando bem, aí fora estava jogando bem. Até pensei, nossa, o Bragantino está jogando melhor fora de casa que dentro de casa. Mas tudo momento, o time jogando em casa é mais pressionado, e o time adversário, que eu falo, é mais pressionado e acaba tomando dificuldades aí e pressão do Bragantino, que tem feito grandes jogos. É lógico que poderia estar melhor nesse campeonato. Eu falo no sentido de apresentar um futebol melhor, como a gente estava acostumado a ver. Mas isso faz parte do processo. Verdade. Não é só todas as partidas vai ter suas dificuldades mesmo, e faz parte também do processo de crescimento da equipe nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente falou aqui da sua história quando você começou a torcer pro Bragantino e tal, os jogos aí, falando da década de 91 aí, seleção brasileira de jogadores. Antes de passar pro seu lado profissional aí, porque eu falo que você é um privilegiado, né, que além de ser torcedor do Bragantino aí de coração, tá sempre narrando os jogos do Braga lá. Mas antes de passar pro seu lado profissional aí, eu queria que você falasse assim do Pedro Caixinha, que é um treinador aí que você teve a oportunidade de conversar com ele também aí na entrevista lá. Você vê que é um cara bastante centrado, um cara inteligente, educado demais, né? Pra trocar ideia com a gente. E você vê que ele não peca por omissão, né? Muita gente fala assim, nossa, mas por que o cara coloca lateral de zagueiro, não sei o que e tal? É porque a comissão técnica tá no dia a dia com o pessoal ali, né? Aquele jogo contra o Luquenio,
com o Bragantino saiu perdendo, no primeiro tempo ele já mudou uns 4, 5 ali, né? Então você vê, lógico que as substituições boas são aquelas que dá certo, né? O resultado vem. E com ele não tem esse negócio de errar por omissão, né? Ele vai lá, troca mesmo, arrisca e na maioria das vezes tá dando certo. Então ele é um treinador bastante inteligente, né? Muito inteligente, inclusive é muito inteligente, tá bastante focado no trabalho, já teve proposta de outros clubes grandes do futebol. E ele falou que vem pro futebol brasileiro por causa do projeto da Red Bull. Exatamente, ele sempre enfatiza isso. Ele veio aqui para o Bragantino porque o projeto é muito grande. Inclusive o projeto foi tratado na sede mundial, na Áustria, lá da Red Bull. Verdade. E ele gostou bastante do projeto, está engajado aí em fazer com que o time fique cada vez mais forte dentro do futebol brasileiro, sul-americano, no futebol estadual, que é o Campeonato Paulista. E é um técnico muito inteligente, que tem o meu respeito. Estamos aí muito satisfeitos com o trabalho do técnico Pedro Caixinha. Inclusive, ele foi cotado para assumir algumas equipes aí do futebol brasileiro, mas ele descartou de primeira mão. Toda vez que algum time aí perde treinador, o primeiro nome, um dos nomes ali é o Pedro Caixinha, que tá ali para querer assumir. E ele tá gostando da cidade de Bragança Paulista, tá gostando dos torcedores do Massa Bruta, e eu tenho certeza que o técnico Pedro Caixinha também, ele segue aquela linhagem da empresa, então tem tudo para dar certo e em qualquer momento o técnico Pedro Caixinha vai aí conquistar o seu primeiro título aí como treinador do Red Bull Bragantino. Bacana. O Sérgio, você aí agora por esse lado aí do lado torcedor aí e tal, fala pra gente como que você começou na área esportiva, né? Você sempre teve vontade ou foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente na sua vida? Conta um pouco pra gente como começou. É engraçado, né, Marcão? As coisas, elas acontecem naturalmente na vida da gente, só que é lógico que a gente tem... Todos nós temos muita fé em Deus e nós temos sonhos. E o meu sonho desde pequeno foi trabalhar em rádio, trabalhar em futebol. Só que, como eu falei no começo do nosso bate-papo, eu era uma pessoa da roça e geralmente quem é da roça é mais simples, e até agora eu sou simples, mas é uma simplicidade tímida. É tipo assim, eu era bastante tímido mesmo, então eu achava que esse sonho eu não ia conseguir. Só que daí, quando eu comecei a trabalhar com vendas, também obriga você a ter essa... A ter comunicação, né? A ter comunicação, pessoas... isso. Aí eu fazia parte de um grupo, ainda faço, de um grupo de torcida do Bragantino, e daí lá, de vez em quando, eu ficava brincando de narrar jogo lá no grupo, lá, tal. Daí o pessoal falando assim, por que não leva a sério fazer um teste na Rádio Bragança? Falou para um cara do grupo, mas só que eu não vou citar o nome. Depois eu cito. Porque daí essa pessoa falou, então tá bom, vou levar ele na Rádio Bragança. Manda ele lá. Aí essa pessoa pediu para mim na Rádio Bragança, para fazer o teste. Cheguei lá, a pessoa falando assim para mim, olha, eu falei para você vir, mas acho que não vai dar certo, né? Porque eu conversei aqui com tal pessoa que falou que não vai precisar de ninguém, não. Deixa quieto, vem fazer teste, né? E a pessoa me descartou. Tipo, você não desistiu no primeiro não. A pessoa não descartou. Essa pessoa é muito conhecida, mas não vou falar o nome da pessoa, por ética, e não deve. O que a gente faz de bom, a gente... Verdade. Só que daí eu continuei participando do grupo lá, aí tinha outro cara lá também, aí sim, eu falo o nome dele. Aí o Ted Fagundes. Aí Ted Fagundes. O pessoal falou, seu Ted, por que não leva o Sérgio fazer um teste na rádio? Parece que ele narra bem o jogo, ele gosta de brincar, que parece que ele leva jeito. Aí o Ted me chamou pra ir na rádio, fui lá, na qual quero mandar um grande abraço para ele. Quero dizer que sou eternamente grato pela vida dele, por essa oportunidade que eu tive na rádio transmitir os jogos do Bragantino, né? Foi o senhor Ted Fagundes, um cara que eu tenho a maior admiração, e a gente tem que ser grato pelas pessoas, né, Marcão? Verdade. A gente nunca faz nada sozinho, né? Exatamente. Então, quando eu vou nas igrejas, assim, porque o Ted também é cristão, eu também sou, a gente vai nas igrejas, a gente tem a oportunidade de falar para o público, eu sempre agradeço ele e sempre vou continuar agradecendo. Jamais eu vou virar as costas para uma pessoa que me deu a oportunidade. Legal. Aí lá, cheguei lá, ele fez o teste comigo lá, ele falou assim, vamos começar. Aí comecei a fazer os jogos, que foi justamente quando chegou a Red Bull em 2019. Daí teve um dia que o Ted falou assim, Sérgio, você vai fazer a entrevista hoje você vai fazer uma entrevista, minha primeira sua. E nunca você tinha feito pergunta? Nunca tinha feito pergunta. O William Correia, fui entrevistar justo o William Correia. Eu fui entrevistar o William Correia, sabe como que eu chamei o William Correia? E ele é resenha pra caramba. Ele é resenha. Você sabe como que eu chamei o William Correia na primeira entrevista? Mauro Silva. Eu estou aqui com o Mauro Silva, vou entrevistar o Mauro Silva. O William Correia olhou para mim, que rapaz, Mauro Silva? Você está jogando muito lá em cima. Ainda bem que confundiu ele como um jogador de qualidade, aí, né? Exatamente. Dele falou, jamais você é o Mauro Silva. Eu falei, desculpa e tal. Mas ele também levou de brincadeira, demais, né? Só que eu não tinha perguntado de brincadeira, eu tinha perguntado sério. Mas é que eu fiquei tão nervoso, cara, porque a primeira vez não é fácil. Mas aí depois continuamos as perguntas lá,
risada, aí fiz as perguntas pro William Correia, aí foi desencalhando. A gente vai pegando o jeito da coisa, né? Vai acostumando, você vai acostumando, você vai pegando o jeito, também você vai colando nos caras que já faz, né? A gente vai aprendendo e estamos aí. Aí 2019, fiquei nas reportagens de Gramado, tudo, né? Porque daí tinha permissão de Gramado, eu fiz as reportagens de Gramado. Aí em 2020 entrou a pandemia, comecei a narrar alguns jogos também do estúdio, pro Mais Bragança, quero mandar um abraço também pro Celso Ricardo. Um abraço pessoal lá do Mais Bragança. Isso. Bragança FM aí. Daí a gente começou, Marcão. Aí começa a surgir a oportunidade atrás da outra. Aí, tipo assim, em estádios que eu nunca tinha ido, nunca tinha viajado de avião também. Eu comecei a viajar de avião, fazer alguns jogos fora. Coisas que era sempre sonho, sabe? E foi acontecendo naturalmente. Mas eu sempre pensei na minha vida e sempre vou levar para minha eternidade. Jamais eu vou deixar de ser humilde. E às vezes, quando eu tô indo no Bragantino, que tem aquela rodinha de pessoas assim, morador de rua, eu chego lá, fico batendo papo com os caras, fico conversando com os caras, porque para mim os caras que tá ali na rua, é a mesma coisa de mim, cara, é uma alma que tá ali, por trás delas tem um sentimento também. Então um dia, um deles inclusive falou para mim, nossa, que legal, cara, você faz o futebol e você é um cara que conversa com a gente, ninguém passa direto, ninguém liga pra gente. Nessa vida não é nada, né, Sérgio? Nessa vida não somos nada. Tem aqueles que realmente são humildes aí porque é da criação mesmo, é da pessoa. Exatamente. Tem aqueles que se fazem de humilde no momento que lhe convém, mas essas pessoas a gente vai sabendo de se diferenciar, né? Com certeza. E daí, Marcão, você tá envolvido no meio, você sabe, você visita vai fazer futebol também em vários estádios, no Corinthians, em São Paulo, em outros estádios também. Você sabe que a gente fica se envolvido entre as pessoas humildes, só que também vem os grandes, né? Porque você tá no meio do esporte ali. Verdade. E a gente começa a ver, você sabe disso, a gente inclusive estava conversando em off, a gente começa a ver que tem pessoas que é extremamente conhecido no futebol mundial e tem humildade. Então, isso que até eu contar aqui um negócio que acho que foi na primeira vez que eu fui cobrir a coletiva lá e a zona mista lá do Bragantino. Um dos jogos foi aquele jogo Bragantino e Flamengo, o Bragantino meteu 4, e tinha muita mídia de São Paulo, de Rio, porque era o Flamengo, né? Então tinha muita mídia lá. Um monte de câmera e tal, não sei o que, eu só com o celularzinho ali, humildezinho ali, cheguei ali, sem querer eu bati na câmera do rapaz e falei assim, nossa, o cara vai me fritar aqui, né, velho? E tinha bastante gente famosa lá, que nada, o cara olhou pra mim assim e falou assim, você vai filmar aqui? Eu falei, vou. Vem aqui, ó, põe o celular embaixo aqui, ó, você vai pegar a mesma imagem que eu, praticamente. Eu falei assim, ô louco, mas não vai atrapalhar você? Eu falei, não, vem aqui. Fez lá, passei o pessoal lá e comecei a filmar lá. Aí tinha uns caras grandão aí que tá na mídia aí, né? A gente vê na televisão assim, aí uns 3 deles aí conversando comigo assim, como se fosse meu amigo há muito tempo. Não tava nem falando de futebol, tava falando de pescaria, falando de viagem de família, filho na escola. Aí eu fiquei pensando, caramba, o cara tinha tudo pra ser um puta cara metido e tal, não sei o quê, e o cara é humilde, né? O Caio Ribeiro, por exemplo. O Caio Ribeiro é um amor de pessoa, não sabe nem falar palavrão, o palavrão dele é bananão. Então, você vê, é isso aí. Gravei vídeo lá, ele mandando um abraço pro Juan, pro meu filho, gente boa pra caramba. Tem vários que é assim. Tem vários. E tem pessoas que às vezes tá no meio da gente, tá começando agora assim como a gente, né, Marcos? Não parece que não tem humildade, mas enfim, a humildade não se compra, a humildade ela está dentro de nós, internamente, como o Marcos falou. Então quem tem essa humildade, assim, esse carinho pelas pessoas, independentemente de qualquer grau social que seja, pessoas assim como você, como eu, vamos continuar para sempre, né, Marcão? Não muda a essência, A gente só ganha nisso. Não muda a essência. Nada. É verdade mesmo. Muito legal. Ô Sérgio, então o primeiro jogo que você narrou do Braga? O primeiro jogo que eu narrei do Braga foi Bragantino e Grêmio no Olímpico, mas dois estúdios. Mas você já pegou um jogão, né? Isso. Daí foi um jogo que, quando ainda pelo Mais Bragança, o Celso Ricardo falou que eu ia narrar esse jogo, dá aquele gelo, porque tudo a primeira vez é novidade, mas você gela um pouquinho. Verdade. Só que também eu digo uma coisa, a gente jamais, Marcão, jamais a gente não pode, jamais eu acho que a gente tem que deixar de sentir esse friozinho na barriga em qualquer circunstância que seja. Porque a partir do momento que a gente não tem nada disso, a essência acabou. Verdade. Qualquer jogo que seja, mesmo que seja agora, a gente vai pegar um jogo para fazer, por exemplo, é muita responsabilidade. Então dá aquele friozinho na barriga, mas faz parte. Você consegue administrar e vencer isso. Mas o primeiro jogo foi Grêmio e Bragantino, e foi um jogo, inclusive, que o Bruninho entrou e jogou muito bem. Jogou muito bem aquele jogo. Ele praticamente, daí todo mundo já estava querendo que ele fosse titular do time. E daí começou agora nem sei quantos jogos eu narrei mais, graças a Deus,
Narrei jogos também pela TV Atibaia, no campo amador de Atibaia, pela TV Atibaia. Tive um pouco de dificuldade, porque pela TV você narra o jogo é mais lento, né? Então eu tive dificuldade, porque o rádio, a velocidade da voz é mais... É mais dinâmico, né? É mais dinâmico, então eu tive um pouco de dificuldade. Isso que eu ia falar pra você, narrar TV e narrar rádio é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, Marcão. É totalmente diferente. Na TV, por exemplo, é mais lento. Então você não consegue ficar muito parado. Tipo, e a pessoa também tá vendo a imagem, né? Agora o rádio, a pessoa meio que fica no imaginário o que você tá passando pra ela. Isso, aí você acostuma naquele ritmo de voz e vai embora. E são coisas incríveis. E tem falando em narração, hein? Tem algum narrador assim que você se espelha ou você fala, nossa, aquele cara ali é da hora, o jeito dele eu vou tentar tirar como base ou... Eu queria tanto, cara, mas infelizmente não dá. Eu sou apaixonado pelas narrações do Zé Silvério, eu acho incrível. Ele já está afastado agora do rádio, é um senhor de idade. Já chegou a conhecer ele ou... Infelizmente não, só porque quando eu comecei a fazer futebol, ele já não estava indo no estádio, mas eu já conversei com o Nilson César. Nilson César da hora também. Só que daí tem assim, uma orientação da rádio também, né, para você não ficar muito no pé dos caras, dá a impressão que está tirando proveito do seu trabalho ali. Mas assim que dá um tempinho, a gente dá aquela escapadinha, conversa um pouquinho. Dá uma tietada, né? Isso, mas é muito bacana. Mas um cara que eu queria conhecer e sou fã dele é o Zé Silvério. Embora eu sei que cientificamente falando, não existe nenhum mais e nunca mais vai existir um cara como Osmar Santos na velocidade da voz. Pela ciência, foi comprovado que no mundo inteiro não vai mais existir cara como ele. A velocidade da voz dele é muito rápido. É tipo assim... É tipo milhares de palavras por segundo, por minuto que seja. Mas, enfim, ele era um cara que fez também muito sucesso. É do meu tempo, né? Que eu já sou meio velhinho, não quero falar a idade aqui. Mas Osmar Santos, Zé Silvério, Oswaldo Maciel, que ainda está no mercado, está na 105 agora. E os Carolis, que é irmão dos Mar, são todas pessoas que eu sempre admirei. Mas fãzaço mesmo, de eu achar a narração sensacional, era do Zé Silvério. Mas não tem como espelhar, porque o ritmo de voz é diferente. E como você falou, cada um tem que ir do seu jeito também, né, Marcão? Verdade. Vai no meu ritmo mesmo, daquele jeito, mas não tem como não lembrar do Zé Silvério. Verdade. E, ô Sérgio, antes da gente encerrar aí, tem alguma coisa que você quer falar que eu não perguntei, ou que você, no bate-papo, esqueceu de falar, que é... Eu gostaria tanto nesse canal aqui, é um meio que a maioria dos colegas de imprensa de Bragança já participou, e eu estou participando hoje, outros ainda vão participar. Às vezes eu fiquei meio triste ou um pouquinho chateado, mas também cada um é cada um, de saber que no meio de nós, da imprensa de Bragança Paulista, são pessoas extraordinárias na comunicação, fantástico. Já passaram por grandes emissoras. Eu acho que essas pessoas deveriam... agora eles estão gostando do Bragantino, mas é tipo uma cobrança que eu gostaria de fazer pessoalmente com cada um, mas eu acho que com esse canal vai chegar até eles. Essas pessoas deveriam, no passado... valorizar o Bragantino mais. É tipo assim, algumas delas, por exemplo, lógico que cada um torce para quem quer, mas é tipo assim, por que no passado não falava também que torcia o Bragantino quando estava em São Paulo ou em outros lugares? E existiu também no meio de nós pessoas que fizeram campanhas para o Bragantino e hoje estão torcendo para outras equipes. Eu acho que nós teríamos que valorizar mais as pessoas, o Bragantino da nossa cidade. Verdade. Entendeu? E eu já faço diferença nessa parte, cara. Agregar, né? Isso, eu faço diferença. Eu sou Bragantino aqui, se eu estiver em São Paulo, eu sou Bragantino, se eu estiver no Rio de Janeiro, eu sou Bragantino, em qualquer lugar. E sempre foi assim, vai ser sempre. E não é depois que chegou a Red Bull, não, antes eu já era. Por exemplo, passou os perrengues. Na época ruim do Bragantino, eu estava na praia. Olha, eu cheguei a ir no Bragantino, tinha 120, 180 pessoas. No Amador, na época, dava mais torcida que no Bragantino. Então... é isso aí. E você e eu, a gente sabe valorizar esse time que nós temos na cidade. E as demais é agradecer mais uma vez esta grande oportunidade de estar participando aqui no seu canal. Você é um cara fantástico, continue assim. A sua equipe é fantástica, todas as pessoas que estão ao seu redor trabalhando com você. É lógico que tem quem espelhar também, tem que seguir esse ritmo, essa trilha que você determinou para cada um deles. As pessoas que estão ao seu lado fazendo o bate-papo, legal, né? Legal demais, nossa. O de São Paulo, como que é o nome? Eu esqueço. O Igor que participou ontem. O Igor que participou ontem. Ele tem um canal de São Paulo lá. O Thiago Pacheco sempre está com nós. E o Ramalho lá. São pessoas fantásticas e tenho certeza que está contribuindo muito para o seu canal. E continue assim, são pessoas que amam o Bragantino. E as outras pessoas também que torcem para São Paulo, para outras equipes que participam, são pessoas profissionais da melhor qualidade possível. Eles sabem também
a valorizar o nosso Bragantino. A gente sabe respeitar. A gente fez live com o pessoal lá do Nordeste. Então, cara. E o cara lá do Nordeste, lá na live, sem a gente perguntar nada, ele falou assim: parabéns para vocês aí de Bragança, que tá aí com a Red Bull e com um projeto maravilhoso. Quem que não gostaria de ter um projeto desse? Então vocês têm que abraçar mesmo aí a Red Bull Bragantino, vocês estão de parabéns. Eu lembro do Bragantino, ele começou a falar do Bragantino na época de 90, o cara que nunca morou aqui em Bragança. Pois é. O cara lá do Nordeste acompanhava o Bragantino. Então é satisfatório pra gente ver esse pessoal falar do Bragantino, né? Muito satisfatório. E esse bate-papo aqui no seu canal, Marcão, é um bate-papo diferente. Eu estou na rádio, eu estou falando como um cara que está na rádio. É um bate-papo diferente que nos outros lugares já não tem, entendeu? Não tem. Entendo. Você quer saber tudo do Bragantino, tudo sobre a história de alguém que trabalha na mídia, que cobre o Bragantino e a história do Bragantino, é só ficar ligado nesse canal. Tá de parabéns seu canal. Todas as coisas começam assim, né, Marquinhos? Aos poucos aí, logo já tá chegando aí para milhares e milhares de pessoas. É isso aí. E como você falou, né, o canal que quando a gente criou, meu intuito foi isso daí mesmo, dar espaço para as pessoas, para os torcedores que têm história com o Bragantino, além desses torcedores, vamos trazer outros torcedores também que nunca teve espaço para falar, porque o Bragantino tem bastante torcida em Bragança, aí, bastante gente que acompanhou desde a época do 90 para cá. Eu costumo dizer também que eu gosto de levar os torcedores mais novos que estão pegando agora a época da Red Bull aí, né, para falar também essa experiência aí de estar torcendo pro Bragantino aí. Então, a gente sempre fala que no canal a palavra é agregar. Lógico que não é todo mundo que quer agregar, porque nesse meio, em qualquer profissão aí, tudo que a gente faz tem um pessoal que tem um ego um pouco mais acima que do outro. É como o Thiago falou para mim uma vez, se a gente fazer e tiver 5 mil assistindo, maravilha. Se tiver uma pessoa assistindo, a gente vai fazer do mesmo jeito, porque falar do Bragantino pra gente é como se fosse uma terapia, né? Então é muito bom falar do Bragantino e agregar as pessoas aí. O modo de trazer não só os torcedores, mas também a ideia que a gente teve de trazer o pessoal da mídia, o que é? Vamos valorizar o pessoal que trabalha aqui, os caras que tá dia a dia cobrindo o Bragantino, trazendo as notícias pra gente. Se depender da empresa de São Paulo, não vai falar mesmo, porque fala mais dos grandão, né? Que também não é errado, porque os caras vivem dos números, né? Tem torcida maior. Mas então vamos dar espaço pro pessoal que trabalha aqui e contar a história aí. A gente trouxe o Sabella, o Seixas, o Mário, o Silvio, os Loredo aí, né? Vamos trazer mais gente. Agora você. O Tárcio. Verdade, o Tárcio. E outra coisa, as pessoas que estão nos acompanhando agora não pode perder ninguém aqui de assistir, porque sempre tem uma coisa ou outra que a pessoa vai aprender de novidade. Não tinha ouvido falar. Sempre tem uma pessoa que vai ter alguma novidade. Eu esqueci de falar um detalhe, que quando eu saí de casa, eu estava lembrando, eu não posso esquecer disso. E eu acabei esquecendo, mas ainda bem que eu não tenho tempo para falar. Em 91, aí já é para concluir, viu, Marcão? Em 91 eu fui no Poço de Monta com a camisa do Bragantino, que era aquela carijó. Linda, né? Linda. Só que daí, você sabe quando o pessoal vai no estádio de futebol que tira a camisa, fica tudo sem camisa porque tava calor, e fica assim em cima? Isso no Poço de Monta. Aí o pessoal começou a tirar, assim, fazer assim na camisa, no show lá. Eu não lembro quem é que veio cantar nesse dia. Nesse tempo ainda era cantar, hoje é outro nome. Aí eu fiquei assim com a camisa, me cataram a camisa, cara. Me roubaram a camisa, de 1991, do Carijó. Fiquei sem camisa no Bragantino, porque naquela época a camisa Carijó estava sendo mas foi eleita mais bonita do Brasil, do momento. Né? Tive que ir embora sem camisa, perdi a camisa por causa disso. O cara catou a hora que eu tava fazendo assim e sumiu pro meio do povão. Até hoje. Mas isso também foi porque nessa época o Bragantino era um time que a camisa era muito visada, né, Marcão? Verdade. Todo mundo gostava da camisa. Lembro que na época foi eleita a mais bonita do Brasil, né? Sim. Tinha um show lá fora do Brasil que tinha um cara lá. DJ lá, né? Isso, DJ com a camisa do Bragantino fazendo um show. Foi muito legal. Ela teve assim, uma repercussão muito grande também, positivamente, ao lado do Massa Bruta. O Bragantino é um time de muita história que ele passou muitas pessoas que a gente tem saudade, já se foi também, no caso do Juarez Sérgio, o Copinho, que a esposa dele eu peguei... era prima da minha mãe, então a esposa do Copinho. Então são pessoas que fizeram parte dessa história bonita do Bragantino. Lembrando do Copinho aí, então na adolescência, né, pré-adolescência aí, eu peguei a época aí do Copinho aí, J. Malo também fazia campo aí, né, o Luiz Maia, o grande Ricardo Oliveira, né, as narrações do Ricardo Oliveira também. Até o Sabella tava falando aí, né, que o Bragantino possibilitou também, naquele momento ali que o Bragantino tava em crescimento ali,
possibilitou também que o pessoal da mídia da época também aproveitasse essas oportunidades, né? Então o Bragantino abriu oportunidade para muita gente também da mídia, né? Com certeza, nós tivemos aí o Sabella trabalhando em grandes rádios, o Sérgio Loredo cobrindo 3 Copas do Mundo, fazendo trabalho por grandes emissoras de TV do Brasil, ou seja, foi o Bragantino também que conseguiu alavancar esses caras. Não porque eles, não só o Bragantino, eles também tiveram capacidade, né, Marcão? Sim, talento, mas né? tiveram talento também, mas é tipo assim, eles aproveitou toda aquela oportunidade e fizeram grande sucesso aí na mídia. É isso aí. Ô Sérgio, então eu quero agradecer você pela oportunidade de você estar vindo aqui conversar com a gente no canal RB Massa Bruta. Você sabe que é um cara que o Bragantino, o futebol, me fez uma grande amizade aí. Nos primeiros bate-papos que a gente teve aí, já me identifiquei com a sua pessoa aí, que é um cara peito aberto aí, humilde demais. Sempre quer ver o bem das pessoas aí. Eu falo que sempre a gente tem que estar ao lado das pessoas que agregam algum valor bom pra gente, né? E você é um desses caras aí. Volte mais vezes aí quando quiser participar das lives lá com a gente, lá tá super convidado. E minha gratidão aí, meu carinho, meu respeito por você aí, e sempre tô torcendo por você, acompanhando você nas narrações lá, e gratidão, essa é a palavra que fica para você, gratidão. Obrigado, Marcão, mais uma vez eu que agradeço de ter esse rico espaço de poder estar participando com você nesse bate-papo. Para mim foi muito proveitoso também ter uma pessoa do seu lado, ter você do meu lado, que trabalha aí cobrindo o Bragantino, o esporte, fazendo essas lives, fazendo todo esse bate-papo com pessoas da nossa sociedade. Para mim foi motivo de muita alegria. Muito obrigado mesmo. Espero que convide outras vezes, né? Tá super convidado. Qualquer dia eu vou fazer um bate-papo lá no Rosário, lá com meus lanches. Vamos sim. A gente vai num dia de semana à tarde, vamos bater um papo, se Deus quiser. Vamos sim. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aí. O grande Sérgio Silva, acompanhe ele nas redes sociais também, não podemos esquecer, Sérgio, que você sempre está lá com a sua página postando não só do Bragantino, mas de outros times, assuntos do momento lá que eu sempre estou acompanhando aí, que é o Sérgio Silva Esportes, né? Tá no Instagram, no Face, e na Bragança FM, lá qual que é o número mesmo? 79, né? 79.7 em faixa estendida. Agora estamos aí cobrindo, fazendo um esporte, gol de placa da Rádio Bragança. Que legal. Das 11 ao meio-dia. É lógico que até o nosso parceiro que está viajando agora, foi para Bahia, volta dia 17. O Rigoni? Isso. Daí grande abraço pro nesse Rigoni. período nós estamos fazendo aí o esporte na Bragança FM. É isso aí, pessoal. Você viu que o homem é fera, hein? Não para, hein? Então, pessoal, muito obrigado aí para vocês que sempre estão nos acompanhando, que assistiu esse bate-papo aqui e gostou. Deixa o like aí, deixa o seu comentário, suas opiniões aí. Pode cornetar também, que aqui é democrático, pode cornetar à vontade. Quiser elogiar melhor aí, dá massageia nosso ego, né? E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até uma próxima, fica com Deus. Fui!